desconstruir pra ligar seu coração ao meu com o amor que existe em nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras. Mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhes: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar-se. Nós estamos no mês de outubro, que é o mês missionário, e bem hoje, neste segundo domingo do mês missionário, nós lembramos uma grande figura de missionário, que é São Daniel Comboni. São Daniel Comboni, o grande missionário dos últimos tempos, de modo especial o grande missionário da África. Ele que deu origem àqueles que vocês conhecem, que são os padres combonianos, exatamente que vem do nome de São Daniel Comboni. E hoje inicia também a comemoração dos 70 anos da presença dos padres combonianos aqui no Brasil. Por isso que todos nós que fazemos parte desta grande comunidade paróquia de São Sebastião, que é dirigida pelos padres combonianos, todos nós queremos nos unir a eles neste momento e rezar também por todos eles, né, para que eles continuem sempre com este entusiasmo a missão iniciada por São Daniel Comboni. Mas hoje, a partir das leituras que nós fizemos da Palavra de Deus,
gostaria de fazer uma perguntinha para vocês. Na vida, você prefere ser feliz ou ganhar muito dinheiro? Para ser feliz? A senhora prefere ganhar muito dinheiro? Tá bom. Muito dinheiro. Só se a gente ganhar na loteria, né? Porque nós aqui nós somos todos perapados aí, né? Mas, enfim, essa é uma grande questão que o próprio Evangelho nos coloca hoje. Você veja o episódio que nós acabamos de ler. Aí Marcos, no seu Evangelho, conta que uma pessoa, muitos entendem que era um jovem, né? Tinha ouvido falar de Jesus. Ele correu para se encontrar com Jesus. E Marcos diz que ele veio correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou a Jesus: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Ele perguntou a Jesus: o que devo fazer para eu ganhar o céu? Né? Então Jesus respondeu: olha, observa os mandamentos. É aquilo que todo mundo na época falava. Ele lembrou alguns mandamentos. Interessante que nessa lembrança dos mandamentos, Jesus não lembrou os primeiros mandamentos que se referem a Deus. Lembrou os mandamentos que se referem ao amor ao próximo. Ele disse assim: olha, tu conheces os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. E aquele rapaz respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude, sempre observei os mandamentos. Jesus olhou para ele e gostou dele. Gostou dele. Olha que diz Marcos no seu Evangelho. Jesus respondeu. Jesus olhou para ele. Jesus olhou para ele com amor. Olhou para ele com amor. Isso é, Jesus simpatizou, né? Se entusiasmou com aquele jovem. E disse para ele: tudo bem, então faz o seguinte, larga tudo e venha comigo. Olha, larga tudo e venha comigo. Jesus gostou mesmo, né, daquele rapaz. E qual foi a reação? A reação do rapaz? Olha, diz que ele baixou a cabeça e foi embora. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza. Por quê? Porque era muito rico. Tinha muito dinheiro. A riqueza dele era mais importante. É mais importante. Por isso que diante da pergunta que eu fiz para vocês, né? Você prefere ser feliz ou ganhar muito dinheiro? Ele preferiu ganhar muito dinheiro. Ficou abatido, baixou a cabeça e foi embora. Acho que Jesus então ficou tão decepcionado, porque ele esperava, né? Ele gostou daquele rapaz. Jesus ficou tão decepcionado que ele disse aquela frase que se tornou uma frase já comum: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. É claro que nós devemos entender tudo isso. É claro que também os ricos se salvam, porque a salvação não depende de nós, a salvação depende de Deus, e Deus é bom para com todos. Mas afinal, o que significa tudo isso? Primeiro a gente pergunta: por que
esta pessoa era tão rica? Será que ganhou a loteria? Então, conhecendo, primeiro a loteria não existia naquela época, né? Então, conhecendo um pouco a história daquela época, a realidade, certamente devia ser um latifundiário, uma pessoa que tinha muita terra e que ficava rica pelo trabalho dos camponeses pobres, passando fome, dava riqueza para ele. Então a gente percebe que esta pessoa realmente era uma pessoa boa, pessoa cheia de dinheiro, de lucro. Mas ele não entendia que esse dinheiro, esta riqueza que ele tinha, vinha do suor e do sofrimento de muitos pobres que trabalhavam por ele. Ele era uma pessoa certinha, correta, observava todos os mandamentos. Mas ele vivia só olhando para si, não olhava para os outros. Então a proposta de Jesus, qual é a proposta de Jesus? Olha, deixa de olhar para você, deixa de se preocupar só com a sua riqueza. Olha para o povo, olha para tantos irmãos e irmãs que sofrem, que vivem na pobreza, na miséria. Abre o seu coração para esta multidão de famintos que estão te enriquecendo. Mas ele preferiu permanecer fechado em si mesmo. Isso é, você imagina a galinha fica rastejando, não é? A águia, ela voa. Ele preferiu ser uma galinha que rasteja no chão, ao ser uma águia que voa, que se abre para o mundo, que se abre para a realidade, que luta pela justiça, que sonha um sonho maior que o sonho de Deus. É o tipo da pessoa certinha. Tem muitos disso aí. Pessoa certinha, muito religiosa, que observa tudo, os mandamentos, que observa todas as regras, as normas, aquele que a pessoa fala, nossa, essa pessoa é santa. É santa porque ela não faz nada de errado, tudo certinho. Mas essa pessoa não tem amor. Não tem amor. Por isso que Jesus diz, olha, avança. Não é suficiente você ser tudo certinho, não fazer nada de errado. Se você não se abre para o amor, para a solidariedade, para a justiça. Faça da sua vida uma vida bonita. E essa pessoa, ela preferiu ficar com o seu dinheiro, com a sua riqueza, com o seu egoísmo, do que se abrir para a vida, para a luz, para a felicidade. Isso é, Jesus nos convida a voar, sair do nosso comodismo, fazer da nossa vida uma vida de doação, de serviço, de luta pela justiça, de luta pela vida. A pessoa pode ter até muito dinheiro, fruto do seu trabalho, da sua luta, mas é uma pessoa que se abre para os outros e que sonha para que nós tenhamos uma sociedade onde todo mundo possa ter. Por isso que Jesus, depois, diante das perguntas que os discípulos lhe fazem, ele diz assim, Jesus diz, olha, vocês que tiverem deixado tudo, vocês terão tudo. Isso é o que significa, você que não se preocupa só por você. Você se preocupa por todo mundo, para que todo mundo tenha. Então todo mundo vai viver na abundância. E você também vai viver na abundância. Mas não só você, mas junto com todo mundo. Então vocês estão percebendo como a proposta de Jesus é uma proposta não só de ganhar dinheiro,
mas uma proposta de a gente ser feliz, de fazer da nossa vida uma aventura fantástica, enfrentando, sim, problemas, dificuldades, conflitos, mas se abrindo para o grande horizonte de Deus, de um mundo de amor, de vida, de fraternidade. Então você é aquele que luta, aquele que se preocupa pelos outros, aquele que sonha com um mundo novo. Você é uma pessoa feliz. Muito mais do que você tivesse muito dinheiro e ficasse preso no seu dinheiro. Eu li nesses dias uma carta de uma pessoa muito rica, que estava no hospital morrendo. E faleceu com 57 anos. Eu queria até trazer essa carta aqui para vocês, mas depois eu me esqueci. E onde ela dizia, olha, você pode ter um relógio que custa R$100, e você pode ter um relógio que custa $1.000. Os dois relógios marcam a mesma hora. Não é? Marca a mesma hora. E afinal ele dizia, para quê? Para que a gente se preocupar com tudo isso? Nós devemos nos preocupar, sim, para que todo o povo tenha. E você vai ter também. Casa, saúde, trabalho, um bom salário, poder passear, poder viajar, poder ter tudo. Podermos construir uma sociedade onde todo mundo possa estar bem. Todo mundo estar bem, porque todo mundo tem e quer ser irmão um do outro. Então não é suficiente também ficar só com os bens materiais, se nós perdemos aquilo que é o fundamental e que sustenta esse projeto de justiça. Por isso que muitas vezes eu digo, para que serve a pessoa, às vezes, ter muito dinheiro, viver triste, não ter alegria de viver, não tem gosto na vida. Então nós precisamos as duas coisas. É ou não é, gente? Ter coisas sim para viver com dignidade, mas ter acima de tudo esse sonho de Jesus, que é o sonho de Deus, que todo mundo possa viver bem e possa ser feliz de verdade. Tá bom, gente?